Na descrição deste vídeo vai ter as aulas anteriores, porque uma aula complementa a outra, tá bom? E a gente vai tentar ser o mais simples possível em cada aula, para tentar explicar o assunto de melhor maneira possível para você entender, para você não ter tanta dificuldade, beleza? E a gente vai falar agora de semântica e sintaxe e estrutura básica de um programa. Eu vou mostrar para você a estrutura básica de um programa e também já te mostrar como é que quebra linha em um algoritmo, tá bom? Toda vez que eu falar programa, eu estou me referindo a um algoritmo, tá bom? Porque um algoritmo é um programa. Um programa pode ter N algoritmos, pode ter vários algoritmos, tá bom? Então não se preocupe com isso agora. Eu vou pedir para você abrir o seu Portugal Studio, crie uma pasta, igual eu fiz aqui, ó. Crie uma pasta com o nome do seu curso, tá bom? Para você salvar os arquivos que você vai criando, tá ok? Eu já estou com o Portugal aberto aqui. E quando você abre o Portugal, quando você inicia o Portugal Studio, ele tem algumas nuances aqui que eu vou explicar para você. Uma das nuances é essa estrutura básica aqui do programa. Por exemplo, eu tenho aqui uma declaração com o nome de programa. Essa declaração ela abre a chave aqui e fecha aqui embaixo. Observa interessante. Existe uma palavra na programação chamada indentação de código. Se você reparar bem, você vai ver que essas chaves aqui estão lá no cantinho esquerdo, né? Significa que foi primeiro declarado no programa, que foi criado primeiro. E logo em seguida aqui eu tenho uma outra declaração com o nome de função início, onde eu também tenho as chaves abrindo aqui e fechando aqui, já um pouco mais recuado para a direita. Isso se chama indentação de código. Então quando você bater o olho para essa estrutura aqui, você vai identificar que existe uma hierarquia na linguagem de programação, nas linguagens. Só de olhar aqui eu sei que o que está dentro dessa declaração aqui, programa, pelo fato de estar recuado para a direita, eu sei que está dentro de programa e assim por diante. E observa também que eu tenho uma declaração aqui dentro de programa mais recuado ainda para a direita. Ou seja, eu estou seguindo uma indentação, o que é muito bom você estar fazendo isso, tá bom? Só para você saber. E agora vamos falar um pouco de estrutura básica. A estrutura básica de um programa, como você pode ver aqui, essa declaração aqui de programa, aqui você declara as bibliotecas do seu programa. O que é uma biblioteca? Biblioteca é um conjunto, né, de outros algoritmos já pré-programados que você pode usar na sua aplicação. Então é muito mais fácil você usar uma biblioteca aí de uma paginação, uma biblioteca que cria uma bolinha para você, do que você criar a bolinha do zero. Então se você souber usar essa biblioteca você declara ela aqui no programa. Outra coisa interessante também é que aqui eu consigo colocar variáveis globais. Como o próprio nome diz, global significa que toda a minha aplicação vai saber o que tem aqui. Não se preocupe com o que é variável, com o que é global, mais para frente você vai entendendo, beleza? E aqui também eu declaro as minhas funções. O que é uma função? Por exemplo, função início. Essa função aqui, ela começa o programa. É aqui que vai acontecer a mágica. Mas pode ter, por exemplo, aqui uma função com o nome de despertador, por exemplo. Uma função com o nome de falar, por exemplo. Então as funções são declaradas aqui no programa, tá ok? Outra coisa interessante também que você pode observar na estrutura básica aqui é a sintaxe. A sintaxe ela é muito importante, porque a sintaxe de um programa define como você deve escrever os comandos da sua linguagem de programação propriamente dito, tá ok? Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho aqui o comando escreva. Esse comando escreva, ele exibe uma mensagem para o usuário. Então toda vez que eu usar o comando escreva, eu estou printando na tela uma mensagem para o usuário final. Tá ok? Então, como por exemplo aqui eu tenho um parênteses e entre aspas uma mensagem. Então a sintaxe para que esse comando funcione tem que ser dessa forma.
Mas eu posso, por exemplo, colocar aspas simples. Vai funcionar também se eu colocar aspas simples. Dá uma olhada. Eu vou colocar aspas simples, ó. Aqui no Portugal Studio pode não funcionar. Ó, não funcionou, deu erro. Mas em algumas linguagens de programação como JavaScript, aspas simples funciona. Esse erro foi interessante porque o que aconteceu aqui foi um erro de sintaxe. Toda vez que você digitar uma coisa que aparecer esse erro aqui, a expressão é um erro de sintaxe. Ou seja, eu digitei uma coisa que era para ser digitada de uma forma errada. Isso é muito interessante, tá ok? Agora, se eu executar do jeito que está aqui, eu vou conseguir o resultado, olá mundo. E aqui dentro do escreve eu posso escrever muita coisa. Eu posso escrever o que eu quiser aqui, que vai funcionar. Porque o comando escreva, ele manda uma mensagem para a tela do usuário. Aí a gente entra na parte de semântica. Que a semântica na linguagem de programação, ela é o ato, né, de você declarar comandos, né, na linguagem de programação. E esses comandos, eles são executados, né, pelo computador, pelo compilador, e você interpreta e sabe, bom, escreva, vai printar uma mensagem para mim na tela. Então isso que é semântica. Então você vai descobrir, por exemplo, que existe um comando chamado limpa. Eu vou colocar aqui, pode fazer também. Esse comando aqui, limpa, ele limpa a tela. Você vai ver que eu vou executar, não vai aparecer nada. Porque a ordem de execução aqui dessa minha função início é de cima para baixo. Então primeiro ele vai executar o escreva e vai executar o limpa. Isso é em milésimos de segundo, eu não vou conseguir nem ver direito. Ó, presta atenção. Viu? Ele limpou a tela. É um comando, a sintaxe está correta. Por exemplo, se eu escrever aqui limpas, ó, escrevi limpas, você vê que ele já grifa aqui embaixo para mim dizendo que está errado essa sintaxe. Isso é muito interessante. O programa te mostra o erro. Se eu clicar, ó, não vai funcionar. A função limpas não foi declarada no programa, ou seja, não funciona. Sempre quando você for declarar uma função, um comando aqui, aqui no Portugal Studio você não precisa colocar ponto e vírgula. Por exemplo, nas outras linguagens de programação você usa o ponto e vírgula. E aí você vê que ele dá um erro de sintaxe, ó. Não funciona, ponto e vírgula, não funciona. Infelizmente não funciona. Deveria ter o ponto e vírgula porque a maioria das linguagens de programação usam o ponto e vírgula, tá? Outra coisa interessante, dentro dos comandos você pode declarar outros comandos. Um exemplo disso é essa função aqui, escreva. Essa função escreva, eu consigo escrever uma mensagem na tela do usuário, correto? Correto. Eu consigo declarar um acrônimo dentro da função escreva para quebrar uma linha. Por exemplo, eu vou tirar esse /n aqui, que é o acrônimo, tá? Vou tirar ele. E vou tirar também o limpa para poder exibir a mensagem para mim. Se eu exibir, se eu clicar aqui, ele vai exibir para mim. Olá mundo, tudo bonitinho, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o olá mundo, vou colar aqui embaixo algumas vezes. Lembra sempre de indentar o seu código de maneira que você entenda. Olá mundo, estou aprendendo lógica de programação. Vou colocar aqui com Marcelo Ferreira. Se eu der um enter aqui, se eu executar, você vê que aparece tudo na mesma linha. Olá mundo, estou aprendendo lógica de programação. Agora digamos que eu não quero que o olá mundo fique colado ali. Então eu venho aqui e coloco /n. Vou dar um enter aqui e ele quebrou a linha para mim. Então eu consigo colocar acrônimos dentro dos comandos propriamente dito. Se eu colocar o limpa aqui, ele vai exibir só o olá mundo. Veja. Olha lá, ele limpou tudo. Ele limpou o que tinha daqui para cima e exibiu o que tinha aqui embaixo. Muito interessante, né? E você vai ver no decorrer das videoaulas que mais para frente a gente vai criar outras funções. Você vai descobrir o que é variável local, você vai descobrir o que é constantes. Isso passo a passo. Eu não posso despejar em você uma tonelada de informações para você ficar perdido, porque quando a gente está estudando linguagem de programação, pelo menos eu preferi aprender as coisas aos poucos, tá? Então eu mostrei para você o comando escreva, o comando limpa. Na aula que vem a gente vai falar um pouco de outros comandos também. A gente vai começar falando da sintaxe do Portugal.
Porque quando você aprende algoritmos, você aprende primeiro a sintaxe. Isso é muito importante. Então, se você não sabe a sintaxe, vai ficar difícil de você criar os seus primeiros algoritmos, tá? Se bem que isso aqui já é um algoritmo, tá bom? É um algoritmo simples, né? É um algoritmo que exibe para mim 3 mensagens na tela e funciona muito bem. Não tem galho. Eu posso, por exemplo, se eu quiser economizar o código, eu posso colocar aqui tudo, ó. Eu posso tirar lá, eu posso vir aqui e tirar esse escreva aqui, que vai funcionar do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Eu posso deixar um espaço aqui, que o que está em espaço ele não lê, ele pula, ó, sem problema nenhum. Ou eu posso deixar junto assim. Isso aqui ele ignora, que está aqui barra barra variáveis locais, barra barra constantes, porque são comentários. Então toda vez que você quiser anotar alguma coisa no seu código, é uma boa prática você comentar assim. Então isso aqui é ignorado, o compilador não compila isso aqui. Existe uma outra forma também de criar comentário assim, ó, desse jeito. Esse aqui é interessante que eu posso comentar blocos de comentários sem problema nenhum, tá bom? Então, nessa videoaula você viu aqui o que é a sintaxe básica, né? Você descobriu que a semântica ela faz com que eu, programador, interprete e saiba o que cada comando vai fazer. Por exemplo, o comando escreva manda uma mensagem na tela, o comando limpa a tela, tá bom? E da agora pra frente vai ficando cada vez mais legal esse curso de lógica de programação, beleza? Tamo junto!